Boa noite, pessoal. Tudo bem? Me chamo Jaiana Damasceno, sou enfermeira e eu vou ministrar com vocês esse conteúdo de primeiros socorros, tá? Um material complementar para a gente estar realizando a nossa avaliação. É um material curto, né, bem específico. Espero que não tenham dificuldade. Qualquer dúvida estarei à disposição. A gente inicia, né, como qualquer outra disciplina, com os conceitos. Então, eu trouxe aqui, na verdade, o conceito do que é, né, primeiros socorros, e quando a gente fala em primeiros socorros, eu estou falando de ações, né, realizada pela primeira pessoa que chega a uma determinada vítima, tá? E os primeiros socorros, tá, ele tem que ser uma medida de tratamento imediato e provisório prestada a uma vítima de acidente, tá? Ou até mesmo que não seja um acidente, por um mal súbito no próprio local, até que chegue alguém, tá, do atendimento especializado. Lembrando, gente, que os primeiros socorros eles podem ser realizados por uma pessoa leiga também, tá? Aliás, por uma pessoa que não seja um profissional da saúde. Se ele tiver deter de algum conhecimento técnico-científico, ele pode estar realizando os primeiros socorros. Qual é o objetivo dos primeiros socorros? Transmitir conforto físico, psicológico, evitar agravamento de lesões, manter os sinais vitais, então eu preciso manter a vítima até a chegada do serviço especializado e oferecer uma oportunidade de sobrevida, né? Então, se eu tenho um conhecimento, eu tenho que auxiliar até a chegada. Lembrando que quando nós falamos em primeiros socorros, né, nós falamos da função de um determinado socorrista. Mas vocês têm que ter em mente que nós não somos heróis, tá? Por quê? Porque quando nós pensamos que somos heróis, a gente acaba nos expondo a determinados riscos, tá? Então nós não podemos nos colocar em risco por outra, né? Assim, basicamente. Como assim, professor? Ah, isso é muito desumano. Não, não é que seja desumano, tá, gente? Quando nós vamos prestar assistência a alguém, a gente sempre tem que pensar a nossa segurança em primeiro lugar, tá? E é claro, se você tiver conhecimento, se você tiver a oportunidade de ajudar, você pode sim auxiliar. E existem, claro, né, números para que a gente possa estar entrando em contato, que a gente chama de serviço especializado, então são profissionais capacitados para realizar o atendimento, assim como o transporte até uma unidade hospitalar. Dentre eles, nós temos o Corpo de Bombeiro, o SAMU e a PM, tá? Então, a PM também tem conhecimentos para estar realizando, tá, os primeiros socorros, eles têm isso dentro da sua academia, no seu curso de formação, assim como os bombeiros e o SAMU também, que são profissionais especialistas nisso, né? A gente fala aqui a questão da abordagem inicial, lembrando que está no Código de Trânsito, está na legislação em relação à responsabilidade na omissão de socorro. O que é omissão de socorro, gente? Omissão de socorro é quando a gente se faz ausente de qualquer tipo de assistência à vítima de um acidente, seja nós o causador ou não, tá? Então, se você cometeu, né, por uma imprudência ou por imprudência de uma outra pessoa, ocasionou um acidente, você deve prestar assistência à vítima. Ah, mas eu não sei o que fazer. Tudo bem. Se você não souber, né, a questão técnica científica do que fazer, vocês podem estar ligando, tá, gente? O simples ato de você usar o telefone para acionar o serviço especializado, ele já se configura como a prestação de socorro. Está dentro do Código Penal, né? Eu citei para vocês, artigo 135, e pode responder por um crime, tá? Caso você venha a omitir socorro. Qual é a função do socorrista? Qual é a função da pessoa que vai prestar algum atendimento a uma vítima? Primeiro, você precisa contratar um serviço de atendimento emergencial, tá? O correto é você ligar 193 ou 192, é claro que vai depender da situação, tá? Existem outros números. Que outros números, professor? Existem outros profissionais que podem vir até mim? Não é bem isso. Existem alguns outros profissionais que podem auxiliar. Por exemplo, num choque elétrico, uma descarga de um poste, né? A gente pode ligar para o serviço de urgência e emergência da distribuidora de energia da cidade para ela cortar a energia para o local.
tá? Mais um número para o atendimento à vítima, né? O principal é 192 ou 193, tá? 2. Fazer o que deve ser feito no momento certo, a fim de salvar uma vida e prevenir danos. Então, nos primeiros socorros, a gente não foca só também em salvar a vítima, tá? A gente também foca em prevenir segundos traumas. Por exemplo, um paciente que teve uma lesão na coluna, né? Por uma movimentação errada, você acaba fraturando e fazendo com que esse paciente fique sem o movimento das pernas ou do corpo. Né? Por isso que sempre dizem, não mexam na vítima no local do acidente, tá? Manter o acidentado vivo. Então, como que eu vou manter esse acidentado vivo? A gente aprende, tá? Principalmente nas práticas dessa disciplina, como você saber se o paciente está vivo. Então, para a gente saber que o paciente está vivo, ele precisa estar com o quê? O coração batendo, né? Então, a gente verifica pulso, para saber se o coração está batendo. A gente verifica respiração, então a gente sabe que se a pessoa estiver respirando, ela está viva. E outra, se ela está acordada ou não, tá? Se ela está acordada ou não, não vai indicar que a vítima está morta, tá, gente? Ela pode estar só inconsciente. Mas, você tentando manter a função do coração e respiração, você consegue manter a vítima viva, né, até a chegada do serviço especializado. Meu Deus, como que eu vou manter uma vítima respirando ou que o coração dela bata até que chegue alguém especializado? Existem manobras, tá? Eu vou ensinar para vocês, aliás, eu vou dizer, né, resumidamente para vocês mais à frente. Manter a calma, tá? Em situações onde se exige um estresse, né, um alvoroço, você precisa manter a calma. Se você não mantém a calma, você não consegue realizar o que se foi pedido, o que você precisa realizar. E aplicar calmamente os procedimentos de primeiros socorros. É claro que dependendo da situação vai ser manobras diferentes, tá? 6. Impedir que testemunhas removam ou manuseiem o acidentado, afastando-as do local do acidente, evitando assim causar o segundo trauma. O segundo trauma normalmente é ocasionado, né, quando se existe a movimentação do acidentado de forma errada. 7. Ser o elo de ligação das informações para o serviço de atendimento emergencial. Gente, quando acontece algum acidente, você precisa estar no local do acidente, você precisa estar de frente para o acidentado para você poder ligar para o serviço de urgência e emergência. Né? Aí alguém liga para vocês e fala assim, ó, teu filho, teu marido, Deus livre, né? Mas aconteceu um acidente com fulano de tal. Você fica nervosa, você fica preocupada, começa a ligar de casa para o serviço de urgência. E é claro que você precisa estar lá. Por quê? Porque ele precisa saber como está o paciente realmente, tá? 8. Agir somente até o ponto de seu conhecimento e técnica de atendimento. Você só vai fazer aquilo que você sabe e até onde for capaz, tá? E, gente, não tentem transportar o acidentado ou até mesmo medicá-lo, tá? Esperem a chegada do serviço especializado, tá? Por quê? Porque você pode lesionar ou complicar a questão desse paciente, tá? Dessa vítima. E aí, gente, a gente entra na avaliação inicial, tá? O que é avaliação? Avaliação inicial, no caso. A avaliação inicial é uma avaliação que a gente vai fazer quando nós tivermos um contato, né, com a vítima. Então, o primeiro contato com a vítima. E é claro que antes de você chegar na vítima, você precisa considerar algumas coisinhas importantes. Primeiro, em situações de primeiro socorro, você deve pensar naquilo que é mais grave, ou seja, quem é mais grave? Uma pessoa que está perdendo uma grande quantidade de sangue ou uma pessoa que está inconsciente? Né? Então, é claro que você vai dar prioridade a quem precisa de prioridade, tá? Ah, mas e aí, como é que eu vou saber quem é o mais grave? Calma, nós temos aqui a classificação de acordo com a avaliação primária, que é como a gente vai atender o paciente. Uma outra coisa que é muito grave, o que pode acontecer? PCR, uma parada cardiorrespiratória. Então, significa que o coração dessa pessoa parou. Opa, o coração dela parou. Então, a gente precisa manter os sinais vitais. O que eu posso fazer quando o coração de alguém para? Um RCP, né? Que é a reanimação, então aquela massagem cardíaca.
Do que a gente precisa? Gente, as mãos, somente as mãos, tá? Professora, mas e a respiração, né? A ventilação, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer o boca a boca? Calma, vou já falar para vocês em relação a como se deve fazer a ventilação no paciente em PCR, tá? PCR, gente, é parada cardiorrespiratória, tá? E aí nós temos a etapa da avaliação inicial. Então, primeiro de tudo, vocês vão observar a segurança da cena. Gente, não entrem no local onde ofereça um risco para vocês, tá? Jamais. 2, responsividade. O que é responsividade? É a resposta do paciente. A resposta do paciente, ela pode ser verbal, então a pessoa falar com você. Ela pode ser uma resposta ocular, ela olhar e tentar responder com os olhos, ou ela pode ser uma resposta motora, tá? Então ela levantar os braços, as pernas, de alguma forma para que você entenda que ela está ali ouvindo. 3, chame ajuda, tá? Não vão fazer as coisas antes de chamar ajuda, porque vocês podem se cansar antes da ajuda chegar. E outro, né, que é o quarto, não menos importante, manter os sinais vitais, tá? Manter o paciente vivo. E aí a gente entra aqui, né? Deixa eu passar aqui. Então, a avaliação da cena, como eu falei para vocês, observar se existe segurança para vocês entrar, tá? Vamos dar exemplo aqui. Ó, ataque de cachorro. Vocês entrariam na frente, né, para poder salvar essa pessoa? Os 2 cachorros atacando, né? Eu não entraria. Mas se fosse uma criança? Eu entraria porque é uma criança. Se fosse seu filho? Com certeza eu entraria. Então, existem, né? Você tem que ter discernimento, capacidade para avaliar a cena. Risco de explosão, né, como aconteceu aqui há alguns anos atrás aqui no nosso município, a questão da explosão ali na distribuidora de oxigênio. Carro pegando fogo. Né? Então, são situações em que você deve avaliar primeiro o local antes de você adentrar. 2, né, que é a responsividade. Então, a responsividade é a resposta do paciente ao seu chamado. Então, consiste em 2 etapas básicas, tá? Primeiro, você vai observar se esse paciente está consciente ou inconsciente. O que é consciente? Ele está acordado. Inconsciente, desacordado, tá? Então, você vai se posicionar do lado da vítima, pode ficar de joelho, do ladinho dela, tá? E você vai chamar. Se for adulto e criança maiorzinha, de 1 ano, você vai tocar no ombro e chamá-la, tá? Pode chamar, falar bem alto, que é para ela ouvir. Se for bebezinho, né, menos de 1 ano, você vai fazer uma estimulação no pezinho, como se você estivesse fazendo cosquinha nos pés, para ver se tem a hiperextensão dos dedinhos, ou seja, os dedinhos vão esticar, né? E você vai perguntar se a pessoa conseguir lhe responder, se consegue ouvir, se pode ajudar e qual é o nome da pessoa, tá? Então, quando a gente observa um acidente, né, os socorristas sempre perguntam, como é seu nome? Sempre tem aquele curioso que fala, é fulano. Não responda, deixa que a vítima tente responder, tá? Que é uma forma de eu avaliar a sua responsividade. Se o paciente está inconsciente, então ele não está acordado, ele está inconsciente, não responde, tá? Chame ajuda, gente. Ligue na hora. Então, opa, tá inconsciente. Bora aí que eu vou ligar pro SAMU, tá? Pedir para trazer um DEA. O que é o DEA? Opa, deixa eu voltar aqui. O DEA, gente, é um desfibrilador automático, tá? Para avaliar se esse paciente está em qual é o tipo de parada que esse paciente possa estar. Então, o paciente está inconsciente, você vai verificar pulso, tá? Como que eu vou verificar o pulso, professora? Bem na mão dele, bem próximo ao polegar, quando você desce, a gente sente um pulso que a gente chama de radial, tá? Mas também pode sentir o pulso do pescoço. O do pescoço você vai pegar bem no ossinho aqui, ó, da mandíbula, e você vai descer para o pescoço, esticando o pescocinho um pouquinho pro ladinho assim, tá? É a carótida, é a de primeira escolha nossa. Que nem a gente vê em cena de filme, né? Vai verificar se existe pulso. O que é pulso? É a pulsação, é tipo como se o coração estivesse batendo nas extremidades do corpo, né? É porque quando o sangue entra nas artérias, ele causa esse efeito de pulsação. Se tem respiração, na ausência de respiração, na ausência de pulso,
opa, coração já. O paciente ele está em uma parada cardiorrespiratória, né? Ou a respiração em gasp. A respiração em gasp, gente, é um mecanismo de defesa do corpo que ele tenta fazer com que o paciente respire, sabe? Mas não chega a ser uma respiração, não. É uma respiração agônica, sabe? Uma respiração sofrida, como se ele não conseguisse respirar, tá? Isso aí é a respiração em gasp. Esses sinais, gente, esses sinais aqui tá me indicando uma parada. Então, o paciente tá com o coração e a respiração parado, tá? Aqui tem algumas imagens que vocês podem observar de como a verificação do pulso, tá? Adultos e crianças, e lactência a gente usa a artéria do braço. Dentro do bracinho do bebê, a gente chama de artéria braquial. É onde a gente consegue sentir pulsação bem melhor no bebê, tá? Existem outros locais também, tá? Que você possa estar verificando. A respiração agônica, que eu já expliquei. E... cadê que mais? Deixa eu ver outras coisas importantes. E aí a gente usa um fluxograma de atendimento. Então, como que vai ser? Ocorreu acidente. Gente, não esqueçam de sinalizar o local, tá? Importantíssimo. Avaliou a segurança da cena, você viu que é seguro para você entrar? Sinalize, bote galhos, cone se tiver, triângulo, peça para outras pessoas que estiverem no local sinalizar para que não aconteça outros acidentes, tá? Avaliação inicial, como eu já disse para vocês, segurança da cena, responsividade, chamar ajuda. E a gente vai iniciar a sequência de avaliação XABCDE, tá? Que é uma sequência para atendimento do paciente. Qualquer pessoa que tenha conhecimento, ela pode utilizar. Antigamente não tinha esse X que está aparecendo na frente, mas com a nova atualização, tá? Apareceu o X, vocês vão já saber o que significa esse X aqui, tá? Então nós temos, ó, o X, hemorragias graves e sanguinantes, né? Que são hemorragias que são em grandes quantidades. A, estabilização da coluna cervical e abertura das vias aéreas. B, ventilação e respiração. C, circulação com controle de hemorragias. Ah, professora, na C tem hemorragia de novo? Sim. Só que essa C, gente, são hemorragias pequenas, sabe? De cortes pequenos, que não tenham uma grande perca de sangue, tá? D, avaliação neurológica, e E, exposição e controle de hipotermia. Esse D e esse E, gente, eles não são prioridades no atendimento, tá? Mas a gente pode realizá-los também, depois que a vítima já estiver estabilizada. Nosso objetivo aqui é o XABC, tá? São os principais para me manter a minha vítima viva. O X, gente, ele está em primeiro lugar, por quê? Porque muitas das vezes a gente dava a primeira importância ou para a estabilização da coluna e abertura das vias, ou a circulação com controle de pequenas hemorragias. Só que enquanto a gente fazia esses outros serviços, quando o paciente ele apresentava um quadro de hemorragia muito intenso, ele acabava indo a óbito ou ficando muito mais grave. Por quê? Porque ele estava perdendo uma grande quantidade de sangue, né? E o sangue é importantíssimo para nós podermos manter as nossas funções vitais. Então, ele acabou indo aqui como uma das principais no atendimento, tá? Parada, né? Então, como eu já falei para vocês, eu vou pular essa parte introdutória para não ficar tão grande o vídeo, tá? Depois vocês podem estar dando uma lida com mais calma. A parada cardiorrespiratória, gente, que é o PCR, em crianças, a maior causa em parada em crianças é por conta da origem respiratória. Por exemplo, a criança acaba se engasgando com alguma coisa, um alimento, leite, brinquedo ou qualquer outro objeto estranho, e aí ele obstrui a passagem de oxigênio. Gente, se não entra oxigênio, com certeza, com toda certeza, o corpo, né, ele vai entrar em exaustão, o coração ele não vai conseguir bombear, até porque, gente, o sangue ele sai do coração para os pulmões, tá? E aí do coração para os pulmões, ele vai oxigenar o sangue para retornar de novo para o coração e ser injetado para o corpo. Se eu tiver algum problema na parte respiratória, o coração também vai sofrer, tá? Em adultos, a maior causa, maioria das vezes, é causada por origem cardíaca, ou seja, doenças, né, relacionadas ao coração, hipertensão, diabetes, AVC, entre outras doenças, né, que é muito comum na fase adulta, principalmente por conta dessa questão
alimentar. E aí, como que a gente pode reverter esse quadro de PCR? RCP, tá, gente? RCP é a reanimação cardiopulmonar, que a gente chama vulgarmente de massagem cardíaca, tá? Eu quero que vocês entendam a classificação de idades, por quê? Porque esse procedimento ele se diferencia de acordo com a faixa etária, tá? Então, quando eu falo que é RN, é bebês menores de 28 dias, ou seja, de 0 a 28 dias. Lactentes, de 29 dias a 1 ano. Criança, de 1 ano até 8 anos, né? E existe aqui também algumas literaturas que traz de 1 ano até os 12 anos, mais ou menos, que é quando começam os sinais da puberdade. E adultos eu incluo adolescente, né? Adultos e idosos. O que é RCP, gente? Quando a gente fala de RCP, eu falo da reanimação, tá? Então, são ações destinadas a garantir a oxigenação dos órgãos. Então, eu vou comprimir o tórax para que o coração retorne à sua função e, juntamente com o coração, as outras funções também. Lembrando que se no caso de criança, né, ou qualquer outra pessoa, for obstrução das vias aéreas, nós temos outras manobras que podemos realizar, porque a gente precisa desobstruir, tá? Então, quando o nosso coração para, as células vão ficar sem oxigênio, o sangue não retorna para os pulmões e aí a pessoa acaba perdendo a consciência, tá? Por quê? Porque o cérebro não funciona sem oxigênio, tá? Faltou oxigênio para o cérebro, faltou glicose para o cérebro, na hora ele desliga. Então, onde é que pode acontecer essa parada? Gente, em qualquer lugar, tá? Você tá aqui se divertindo, de repente, em um ônibus, um show, na escola, ou até mesmo em casa, ali no almoço em família, pode acontecer um problema desse e você, né, como um profissional, saber o que fazer e, inclusive, gente, importante primeiro, tá? Identificar. Muita gente tem dificuldade em identificar uma parada cardiorrespiratória. Então, como que eu vou identificar a parada? Perca de consciência, tá? O paciente está desacordado, ausência de pulso e ausência de respiração ou respiração em gasp ou agônica, né? Como eu falei para vocês. Esses são sinais de uma parada, tá? Se o paciente não tiver pulso, gente, ele não tiver respiração, ele está parado. Então a gente tem que iniciar o RCP, tá? Quais são os sinais? Então a pessoa sente alguma coisa antes de ter uma parada? Sim, ela pode sentir, sim. Então pode iniciar com uma dor no peito, que irradia para o braço e pescoço e abdômen, falta de ar, tontura, desmaios, dilatação da pupila, tá? Então a bolinha preta do olho fica bem grande, palidez, então a pessoa fica bem pálida, sudorética, né? Suor, muito suor e trêmula. E aí a gente reconhece, então você reconheceu, tá, gente? Não esqueçam de como reconhecer uma PCR, tá? Paciente, consciente ou inconsciente, respira ou engaspe, tem pulso, tudo isso você tem que identificar para você poder realizar. Como que você vai fazer? Primeiro de tudo, liga, pede ajuda. Gente, RCP cansa, tá? Cansa muito. Você sozinho, então, não vai dar conta de fazer RCP sozinho até o paciente retornar. Tem paciente que demora, tá? Gente, já ficamos em RCP, eu já fiquei em RCP 40 minutos, 1 hora. E isso cansa muito, tá? Então, chame ajuda. Você precisa de uma superfície rígida. Se a pessoa estiver deitada no colchão, na cama, bota no chão, tá? Ah, mas no chão, você precisa de algo duro para você comprimir o tórax e você ter a profundidade adequada. Veja se não tem nada na boca, no nariz que esteja dificultando a passagem da respiração. Fique de joelho ao lado da vítima, como vocês estão vendo aqui na imagem, tá? Vão expor o tórax, vocês precisam expor. Pode ou rasgar a camisa, ou levantar, ou cortar, para vocês verem o tórax, tá? A mão, ela vai ficar bem no centro do peito, bem no centro. Tem esse ossinho duro, que a gente chama de externo. Pode pôr a mão, principalmente essa parte mais gordinha da mão, que é essa parte aqui próxima do pulso, pode colocar uma mão sobre a outra, tá? Bem no meio do peito, entre os dois peitos ou a linha mamilar e comprima, tá? Eu vou já te dizer, dizer para vocês a profundidade. Lembrando que quando vocês comprimirem, gente, aperta e deixa o tórax voltar, tá? Olha aqui na imagenzinha do lado, onde está um pontilhado vermelho, essa é a região hipotenar
E ali no tórax, vocês conseguem ver outro sinalzinho vermelho, é o local onde vocês vão comprimir, tá? Tá vendo a posição das mãos, como é que fica? Uma sobre as outras. O braço, gente, ele tem que ficar bem estendido, como tá aqui na imagem, com os dedos entrelaçados. Coloque uma mão sobre a outra e vai apoiar no centro do tórax. O cotovelo tem que estar bem esticado, nada de cotovelo para vocês estarem fazendo flexão não, tá? É compressão. Utilize o peso do teu corpo. Então, é o peso do teu corpo que vai por cima do paciente, tá? Tá vendo como mostra a imagem? Gente, outra coisa. Não façam em pessoas que estão bem, tá? Ah, eu vou treinar. Não, vocês não vão treinar em pessoas vivas, o coração tá batendo normal, não. Porque se vocês fizerem isso, você vai fazer o coração dessa pessoa parar, tá? Eu tô ensinando vocês para vocês fazerem em caso vocês identifiquem uma pessoa com uma parada, tá? Uma pessoa saudável, uma pessoa que não tem nada, não façam isso. Quer treinar? Vão treinar numa bola de futebol, vão treinar num travesseiro, mas numa pessoa viva, normal, não, tá? Por favor. Profundidade. Adultos, de 5 a 6 centímetros. O que é a profundidade? É o tanto que você vai empurrar o tórax para dentro, tá? Criança de 4 a 5, lactente 4 centímetros, né? E aí, bebezinho, gente, a gente não comprime com as duas mãos, não, tá? A gente pode comprimir com os 2 dedinhos. E aí, quantas são? São 100, de 100 a 120 compressões por minuto, tá? Então, a gente faz 30 por 2. O que é 30 por 2? 30 compressões torácicas, então você vai apertar o tórax 30 vezes seguido e vai ventilar 2 vezes. O que é ventilar? Ofertar oxigenação, tá? Como é que eu vou ventilar, professora? Você pode ventilar com uma máscara, que a gente chama de ambu, tá? Mas é uma máscara de pressão positiva, ou boca a boca, tá? Mas lembrando, gente, que o boca a boca não é obrigatório, tá? Se você não tiver a máscara, você não faça as ventilações, façam só as compressões, a não ser que vocês queiram fazer as ventilações, tá? Mas lembrando que você não pode, você não vai, né, colocar a sua boca na boca de uma outra pessoa que você não conhece. Talvez você faça isso se for um familiar, se for um filho, né? Mas uma pessoa desconhecida não aconselho, tá? Então, se você não tiver materiais para realizar a ventilação, faça somente as compressões torácicas, tá? Em criança, gente, com um socorrista, com uma pessoa só, eu faço 30 por 2 também, tá? E com 2 socorristas eu faço 15 por 2, ou seja, cada um faz 15 compressões torácicas e 2 ventilação. Ó, olha só a posição, a profundidade, tá? Bem bonitinho aqui as imagens para que vocês compreendam. Em gestante, gente, a gente lateraliza a barriga dela, né? Ó, a gente não vira o corpo dela não, tá? Porque a pessoa precisa estar deitada com as costas no chão para a gente comprimir o tórax. É só a barriga para o lado esquerdo. Por que, professora, a gente vai mexer na barriga de uma gestante? Porque o bebê está comprimindo a veia cava. E essa veia cava, tá? É importante para a circulação do corpo. Lembrando que a gente só faz isso na gestante acima de 20 semanas, tá? Que são 5 meses. Então, se a mulher tiver com menos semanas, não precisa fazer isso aqui, tá? É só quando a mulher já tá com aquele barrigão, né, que pesa, a gente lateraliza pro lado esquerdo um pouquinho, como tá mostrando na imagem, tá? É um pouquinho. Ó, reanimação correta em adulto, criança e lactente. Lactente é com 2 dedos, tá, gente? Que são bebês de 1 ano para baixo. E crianças com uma mão. E adulto, adolescente, idosos, a gente faz com as 2 mãos, tá? Ventilação, né? Como eu já falei, boca a boca, fica a critério de vocês. Máscara de bolsa e a máscara válvula ambu, que eu expliquei. Então, essas máscaras aqui, normalmente só quem tem é um socorrista, tá? Ou serviço especializado. Sim, vocês vão parar de fazer RCP quando? Quando que eu paro? Gente, primeiro, você vai parar quando o paciente retornar, tá? Paciente voltou, então como é que eu vou saber que o paciente voltou? Ele vai tossir, ele vai se mexer, né? O bebê pode chorar, então são sinais que ele pode te dar dizendo que ele retornou, tá? O que mais?
Aquela parte ali é de RCP, a gente entra aqui nessa parte de OVACI. OVACI, gente, é obstrução das vias aéreas por corpo estranho, tá? E aí nós temos aqui as manobras que podem ser realizadas em adulto e criança acordado, que a gente chama de consciente, né? Então, quando tem um engasgo parcial, que pode ser por comida ou corpo estranho, a gente tenta estimular a tosse. Então, normalmente, quando entra alguma coisa no sistema respiratório, o nosso reflexo é tossir. Então, a gente vai tossir, né, para tentar expulsar. Ótimo. Tenta tossir para poder expelir. Se não conseguir expelir na tosse, você pode estimular uma tosse artificial. Como que eu vou estimular uma tosse artificial? Com tapotagens. O que é tapotagem? É aqueles tapinhas nas costas que a gente dá quando a pessoa engasga, só que com a mão em cuia, fazendo um movimento para cima, como se você estivesse empurrando, né, para cima. E aí a gente chama de estimulação de tosse artificial, tá? Se houver o engasgo total, ou seja, o paciente não consegue falar, o paciente não consegue respirar, ele está ficando roxo, a gente vai fazer a manobra de Heimlich. A manobra de Heimlich consiste em eu me posicionar atrás do paciente e com a mão em punho, a mão fechada, eu vou posicionar bem na região epigástrica, que é uma região que fica bem abaixo desse ossinho aqui do peito, né? Bem em cima do estômago. E aí você vai apertar fazendo um movimento como se fosse um J. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem pesquisar vídeos, tá? Lactentes conscientes, então bebezinhos, você pode fazer a tapotagem e ciclocompressão, né, abdominal, até desengasgar. E vítima inconsciente, gente, ou seja, o paciente está inconsciente, né? Eu abro a boca para ver se saiu alguma coisa e que a gente chama de varredura. E se não saiu nada, você vai iniciar RCP, porque se ele está inconsciente, provavelmente ou ele já está em parada respiratória ou ele já está em parada cardiorrespiratória, tá? Controle de hemorragia. Tem 4 formas. Primeira, pressão direta. Então, você vai comprimir o local da hemorragia com um pano limpo, tá, gente? O pano tem que ser bem limpo. Comprimir direto. Você pode fazer um curativo compressivo, que é um curativo mais apertado. Pode fazer preenchimento de cavidade, que você coloca, né, dentro do buraco da ferida gases para comprimir o sangramento. E o torniquete. Gente, o torniquete hoje ele já não é tão utilizado, tá? O torniquete ele pode ser utilizado em algumas situações extraordinárias, como por exemplo, amputação. Aí teve um acidente, o paciente perdeu, a vítima perdeu o braço no acidente. Aí, para a gente conter a hemorragia, né, porque vai ser uma hemorragia muito grave, aí a gente pode realizar o torniquete, tá? Depois vocês dão uma lidinha melhor sobre isso, se vocês tiverem interesse. Outra coisa, gente, na pressão direta, vocês não tiram o primeiro pano, tá? Então, o primeiro pano que você colocar vai ficar lá. A gente só vai colocando mais por cima, tá? Por quê? Porque se você tira o primeiro pano, você acaba estimulando novamente o sangramento, né? Então, já estava ali os vasos se coagulando para estancar o sangramento, você tira o pano, puxa esses coágulos e acaba ocasionando novamente a hemorragia. Então, deixa o paninho lá e bota só outro por cima, tá? A convulsão, gente. Lembrando que convulsão não é a mesma coisa que epilepsia, tá? Epilepsia é uma doença e a convulsão ela é um sintoma que pode ou não estar relacionada à epilepsia, tá? Então, a epilepsia é uma doença que tem como um desses sinais e sintomas a convulsão, né? E a convulsão, ela pode estar associada ou não, tá? Lembrando que a convulsão ela pode ser febril, a convulsão pode ser por uma intoxicação, pode ser pela epilepsia, pode ser por qualquer coisa, tá? Existem aqui alguns tipos, depois vocês dão uma lidinha, tá? Dos tipos que se diferenciam, e aí a gente vai focar aqui nos primeiros socorros. O que eu faço com uma pessoa que está convulsionando? Primeiro, vocês precisam manter a calma, tá? Segunda, prevenir outras lesões. Como que eu vou prevenir isso? Vocês vão afastar tudo que possa machucar o paciente, tá? Afasta tudo. Cadeira, mesa, alguma coisa que ele possa se perfurar, se cortar, pedra, afasta, tá? Protege a cabeça com alguma coisa macia, um travesseiro, um pedaço de pano. Gente, não tentem segurar a vítima, tá? Deixa ela se debater até a crise passar. É normal. Deixa ele se debater. Deixa ele, tá? Você só vai fazer uma coisinha. Afastar as coisas para evitar que ele se machuque. E outra,
lateralizar. Você vai colocar o corpo de ladinho. Vai ser um pouco difícil porque ele vai estar bem duro, enrijecido, né? E se debatendo. Então, tentem lateralizar ou a cabeça ou o corpo todo para evitar que ele broncoaspire. O que é broncoaspiração? É o paciente se engasgar com a própria saliva, tá? Ou sangue, ou qualquer outra coisa que ele estiver na boca, tá? Não coloquem a mão de vocês dentro da boca do paciente. Não tem esse negócio, ele vai se engasgar com a língua. Não, gente, não existe esse negócio de se engasgar com a língua, tá? Ele está convulsionando, ele está com enrijecimento de todos os seus músculos. Se você colocar a mão sobre a boca do paciente, ele vai te morder, tá? Sinto muito, mas ele vai te morder, sem poder controlar. No caso de convulsão, você pode ajudar, depois que a crise passar, dar o antitérmico, tá? Que é uma medicação para baixar a febre e fazer o resfriamento do corpo, tá? Que pode ser com uma compressa fria na cabeça, virilha, axila, que é onde geralmente é mais quente, tá? Gente, a pessoa volta sozinho, tá? Depois que passa. Um outro tema importante que eu coloquei aqui para vocês, o desmaio. Então, a pessoa desmaiou. Desmaiou do nada, né? Pode ser, gente, por qualquer coisa, tá? Primeiro, pode ser por fome, tá? Então, a pessoa às vezes não se alimentou e ela teve um quadro de hipoglicemia. O que é hipoglicemia? A glicose baixou no sangue. Glicose baixou, gente, o cérebro desliga, tá? O cérebro, ele funciona principalmente com glicose e oxigênio, tá? Quando a gente demora para comer, né, começa a dar aquele tremor, a visão começa a ficar escura, e isso são sinais pode ser sinais de hipoglicemia, tá? A pessoa pode desmaiar por um estresse ou uma emoção muito forte, ou seja, né, a pessoa levou um susto, uma alegria, um medo, ela pode acabar desmaiando. Contusões, ou seja, ela levou uma pancada muito forte na cabeça. Hipotensão ortostática, o que significa isso? Tá deitado, de repente levanta, né? Quem é que nunca levantou de uma vez e deu uma tontura para a sensação de desmaio? Então, pode ser por isso também, tá? Então, o que vocês vão fazer? Gente, primeiro de tudo, tá? Verifique se essa inconsciência ela não está relacionada a uma PCR, tá? Vão lá, verifica o pulso, verifica a respiração, se tá tudo presente, beleza, foi só uma síncope, tá? Se tiver ausente, você já sabe que é uma parada cardiorrespiratória. E aí, o que você vai fazer? Deitar a vítima de costa, tá? Em um local ventilado, afrouxe as roupas, se tiver alguma coisa apertando ele, gravata, calça, tá? Eleva as pernas, vai levantar as pernas, que nem tá aqui na fotinho, tá? Aqui na imagem aqui do slide. Levanta as pernas. Por que levanta as pernas, professora? Para facilitar o retorno venoso e o oxigênio chegue ao cérebro, tá? Em caso de vômito, o paciente está vomitando, vira a cabeça de ladinho, gente, para evitar que ele broncoaspire, ou seja, para evitar que ele se engasgue com o próprio vômito, tá? Tomem cuidado. Se a vítima desmaiar novamente ou por mais de 2 minutos, agasalha, então esquenta ela, tá? E chamar assistência médica o mais rápido possível. Pede um serviço especializado. A vertigem, né, antecede a síncope, que é a tontura. Então, normalmente, antes da pessoa desmaiar, ela vai se queixar de tontura, visão turva e escurecida ou visão branca, tá? Então, já é um sinal, você já pode sentar o paciente, tá? Senta o paciente para ver se o oxigênio, né, a pessoa consegue ali passar. Quais são os principais sintomas? A pessoa fica pálida, tá? Quando a pessoa tem a pele mais morena, ela fica de uma cor amarela, assim, sabe? Parece que tá amarelo, mas é palidez. Tontura, visão embaçada, fraqueza e sudorese, tá? Então a pessoa fica bem suada. E aí, se a pessoa ainda não desmaiou, ela tá com aquela sensação de desmaio, pode sentar ela numa cadeira e mandar ela botar a cabeça entre as pernas para que o sangue circule melhor para o cérebro, tá? Bom, gente, esse aqui é um breve resumo sobre primeiros socorros, tá? Quem tiver devendo essa disciplina, assistam esse videozinho curto e estudem pelo material que eu vou encaminhar para vocês, tá?